Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2021. Estamos estudando um tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Esta lição específica será ministrada no próximo dia 2 de maio de 2021 e tem um tema específico de dons de elocução. Eu quero, antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo nesse momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Eu peço ao Senhor que visite-nos agora e traga-nos iluminação, porque o assunto requer muita atenção, zelo e cuidado na sua verificação, e que o Senhor possa fazer-nos entender o propósito do que está proposto para este momento. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer as leituras de cada um dos assuntos propostos para agora. O texto áureo diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala senão a Deus. Porque ninguém entende e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A verdade prática diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. E a nossa leitura bíblica está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículos 10 ao versículo 12 e os versículos 26 ao 32 do capítulo 14 da mesma epístola. Dê um pause e faça todas estas leituras para que possamos estar fundamentados nesta nossa reflexão. Eu quero agradecer você que já faz parte desse portal bíblico e que já está inscrito aqui neste portal. Muito obrigado. Você tem liberdade para compartilhar todo o nosso conteúdo nos seus grupos eclesiásticos, nas suas mídias sociais, abençoar quem você ama através de uma reflexão da palavra de Deus. E se você está aqui pela primeira vez, meu muito obrigado e você também possa ser abençoado. E você, por gentileza, não saia sem se inscrever aqui neste portal, deixar o seu like e o seu comentário, que muito nos motiva a continuar produzindo conteúdos para esta plataforma. Nós temos 3 objetivos que devem ser aqui apresentados. O objetivo geral diz que aqui iremos apresentar os dons de elocução e para cada um dos 3 tópicos aqui estudados, um objetivo específico. E o primeiro busca expor biblicamente o dom de profecia. O segundo, explicar o dom de variedade de línguas. E o terceiro, examinar o dom de interpretação das línguas. Hoje, como já é sabido, vamos estudar a respeito dos dons de elocução. Quais são estes dons? Ora, o dom de profecia, de variedade de línguas e de interpretação destas línguas. Qual o propósito desses dons? Você parou para se perguntar? Nós aprendemos nas lições anteriores e eu quero deixar aqui o card com todas as lições relacionadas a este assunto, bem organizadas em uma playlist para você apenas apertar o play e ser abençoado. Você então tem aprendido que os dons possuem propósitos distintos, pontuais, que devem ser observados. Então, também os dons de elocução não são de forma diferente. Esses dons também precisam ser avaliados para que entendamos os propósitos. E por isso, a melhor maneira que temos é justamente estudando
este assunto com afinco, com atenção, a fim de que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Diga-se de passagem, o que está cheio e andando à torta e à direita por aí. Paulo exortou os cristãos de Corinto para que eles procurassem com zelo os melhores dons. Os dons espirituais deveriam ser buscados com zelo, mas Paulo, ele agora coloca um aspecto quase que preferencial quando ele agora exorta os irmãos que em especial buscassem o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Tema central, o ponto central dessa lição, diz que os propósitos dos dons de elocução são justamente os de edificar, exortar e consolar. O estudo desta lição irá se concentrar então nos 3 dons desta classe de dons de elocução, ou seja, que são expressos através de palavras. E nós já falamos que são os dons de profecia, os dons de variedade de línguas e de interpretação das línguas. Os propósitos desses dons são os de edificar, o de exortar e consolar a igreja de Cristo, como lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: mas o que profetiza fala aos homens justamente para edificação, exortação e consolação. Isso justamente porque os dons de elocução são manifestações vindas da parte de Deus. Veja, a origem sempre é da parte de Deus e não podem ser usados na igreja de forma incorreta, de forma inconveniente. E aqui eu quero bater em uma tecla mais uma vez. Talvez eu esteja falando nisso desde a primeira lição e eu espero que você tenha aprendido que aqui, então, mais uma vez menciono que os dons não são residentes no indivíduo. É o Espírito Santo que concede como e quando ele quer para o que é útil ao corpo de Cristo. Toda manifestação genuína do Espírito Santo vai cumprir, vai atender estes princípios estabelecidos aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E simplesmente, meu amado irmão, se estas manifestações espirituais não cumprirem estes princípios estabelecidos dentro do cânon sagrado, veja, não é obra do Espírito Santo. Simples assim. Às vezes nós floreamos muito as coisas e buscamos complicar aquilo que está tão simples diante de nós. Então, é bom estudarmos o assunto, é bom nos aprofundarmos no assunto e devemos fazer isso com diligência, com total reverência, temor a Deus, para que nós estejamos preparados para não sermos pegos pelas falsas manifestações. Será que acontece falsas manifestações, pastor? Ora, o próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, ele diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E logo após, na sequência do texto, agora no versículo 11, ele diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós precisamos estar atentos e observarmos à luz do modelo estabelecido pela palavra de Deus, para não sermos enganados. Então, o dom de profecia, nós vamos falar sobre o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas, extremamente importantes esses assuntos. Então, o que é o dom de profecia? Você já se fez esta pergunta e aqui nós vamos conceituar da forma mais simples possível para que haja um bom entendimento. Então, de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 refere-se justamente a mensagens espontâneas que foram inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Veja, uma língua inteligível, com um objetivo: edificar, exortar ou consolar a pessoa que é
justamente o destinatário daquela mensagem. Então, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, não é dizer estou agora profetizando sobre a sua vida. Veja, nós precisamos urgentemente entender esses conceitos bíblicos e pô-los em prática, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de compreensão e por falta de ensino bíblico ortodoxo dentro de muitas igrejas, é justamente por isso que aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Você se lembra, apenas em caráter de curiosidade, você se lembra da profecia que fora dita para o Brasil inteiro para o último dia 30 de março de 2021? Você se lembra? Muitas pessoas ficaram apavoradas, desesperadas, mas aquele que tem o mínimo do conhecimento bíblico já havia submetido esta profecia a este modelo bíblico e já estava com o coração tranquilo em Deus. Então, não poucos cristãos e não poucas igrejas locais sofrem com as consequências destas falsas profecias. Eu quero dizer uma coisa, o nosso adversário, o diabo, ele é extremamente estrategista e ele usa essa ferramenta como um meio de aprisionar as pessoas que agora vivem sob uma expectação do cumprimento de algo que Deus não falou e Deus vela para cumprir a sua palavra. Daqui a pouco nós vamos ver que estas manifestações podem ter origens diversas. É importante que nós saibamos identificar, discernir para que nós não nos encontremos agora presos a essas armadilhas espirituais e esperando pelo cumprimento de algo que jamais se cumprirá, haja vista Deus não ter dito definitivamente nada. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias dentro da igreja local, o apóstolo Paulo escreve isso aos irmãos tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 21, 20, e também o 21 eu quero ler, quando ele diz, não desprezeis as profecias, mas no versículo 21 ele diz, examinai tudo, retende o que é bom, ou seja, não admita tudo o que você ouve. Não crie expectativa a partir de tudo que você vê e ouve. Seja como o cristão bereano. Depois abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e você verá o comportamento desses cristãos da Bereia. E é este comportamento que o Espírito Santo requer de mim e de você. As escrituras nos orientam que nós devemos agora examinar tudo e julgando sim, com discernimento pelo Espírito Santo. Essa hashtag atual, e não julgueis, está fora do molde estabelecido pela palavra de Deus. Então, o que está por trás da mensagem? Qual a origem desta mensagem? Eu vou admitir qualquer mensagem? É qualquer pessoa que eu vou deixar chegar e colocar a mão sobre a minha cabeça? Não, não podemos, não é razoável que nós, como cristãos, nos comportemos dessa forma. Toda profecia deve ser, toda profecia espontânea deve ser julgada. Veja, isso precisa estar bem claro. O indivíduo que recebe esta dotação do Espírito para o profetizar, ele não tem uma experiência estática fora do corpo, onde ele perde todo o controle daquilo que está acontecendo. Ele não perde as suas funções cognitivas e as coisas agora fogem o controle agora estão totalmente fora da normalidade, da boa ordem. A Bíblia é categórica, diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, não é uma experiência empírica fora do corpo, onde você não consegue ter domínio sobre aquilo que está acontecendo. Albert Barnes diz que os espíritos dos profetas e o significado dessa expressão evidente disse é que eles foram capazes de controlar sua inclinação até mesmo para falar. Eles não precisavam falar, mesmo que pudesse se inspirar, não havia necessidade de desordem. O Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo trabalha com as coisas nos seus devidos lugares. Vamos abrir os nossos olhos para tais comportamentos dentro do contexto culto e com a autoridade de Deus.
começar a instruir o povo para que se comporte através deste molde, deste modelo estabelecido pela palavra. Agora, será que os dons são relevantes? Ora, todos os dons são relevantes. E o dom de profecia, será que é relevante? Talvez seja um dos dons mais relevantes. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que devemos buscar todos os dons e busque com zelo, mas ele diz principalmente o de profetizar. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. É agora o texto que eu acabei de citar, mas principalmente o de profetizar. Não obstante, ele igualmente recomenda, o apóstolo Paulo recomenda que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e alguns cuidados dentro do culto. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Vai anotando aí, você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, vai anotando aí, por favor. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente, com ordem. O culto deve ser exatamente dessa forma. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, a origem, de onde elas procedem. É importantíssimo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, e fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem, né? Aqui precisa entrar em cena um outro dom. E qual dom seria esse? O dom de discernir os espíritos, né? Agora, somente com o dom de discernir os espíritos nós podemos entender a origem, né? A fonte que está agora nos liberando esta palavra, o que está por trás do profeta. Quem é o oráculo? Quem é aquele que fala de fato ali na boca do profeta? Será que nós só podemos entender isso à luz do discernimento de espíritos? A resposta é não. O bom senso nos instrui. O bom senso nos faz ter uma avaliação direta, dinâmica e que traz também entendimento, porque usamos a palavra como um crivo, logo, não passando pelo crivo da Bíblia Sagrada, tal profecia deve ser rejeitada em nome de Jesus. Por quê? Porque estas profecias possuem três fontes distintas. Três fontes distintas. Anote isso. A primeira delas, e quem dera que todas as profecias que ouvimos fossem desta origem, Deus é a fonte. Mas podemos também ouvir algo do próprio homem e, na pior das hipóteses, do nosso adversário, o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostra as ações de falsos profetas. Não é uma novidade do século 21. Você se lembra dos 400 profetas de Baal, diante de Baal, profetizando vitória lá em Ramote de Gileade? Você se lembra disso? Naquela ocasião, um profeta chamado Micaías estava agora numa situação delicadíssima, porque precisaria, com a verdade, fazer oposição a tantos profetas. E ali, evidentemente, sabemos que havia um espírito de engano operando, como também há um espírito de engano operando e falando na boca de muitos nos dias de hoje. E as pessoas, por não terem conhecimento bíblico mínimo, estão agora se sujeitando a coisas absurdas, dizendo que estão obedecendo aquilo que Deus ordenou. E Deus está lá de cima, coçando a cabeça, dizendo, mas eu ordenei isso? Eu não ordenei nada. E o profeta Jeremias já disse, eu nem dei ordem a esses profetas, e mesmo assim eles foram correndo. O Senhor Jesus, como eu citei anteriormente, do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, né? Mas interiormente são lobos devoradores. Nós precisamos ter vigilância. Nós precisamos ter vigilância. No Getsemane, Jesus, agora diante dos seus discípulos, ele diz, vigiai e orai. Perceba que a vigilância aqui está sendo apresentada antes da oração. A vigilância deve preceder a oração, porque não adianta viver uma vida de oração sem que tenhamos este caráter vigilante.
Os propósitos agora da profecia. A profecia contribui para a edificação deste cristão, da igreja, do cristão. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do tema e principalmente dentro de todos os dons de elocução e principalmente, especialmente, quando falamos a respeito de profecia e a função que esta deve operar quando agora está sendo apresentada à igreja. Há líderes que permitem uma coisa muito triste e muito preocupante, eu diria. Permitem que suas igrejas sejam guiadas por tais profetas, guiadas por sonhos, por visões, por revelações. E, embora eu creia piamente que Deus possa comunicar conosco através de dons, de visões, de revelações, de sonhos, nós aprendemos que a igreja não deve seguir e não pode se dirigir por estes guias. Não é esses guias que foram levantados por Deus para agora guiar o seu povo. Os pastores foram levantados para guiar o povo de Deus. A igreja de Jesus precisa ser conduzida segundo a palavra. É a palavra que é a direção, que nos dá o norte. Ela é inerrante. Ela, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é, diga-se de passagem, a maior profecia, a profecia por excelência, deve ser o meu manual, o seu manual de todo cristão e principalmente, acima de tudo, do líder cristão. A Bíblia precisa ser este manual. Outros líderes também erroneamente, lamentavelmente, não tomam decisão alguma sem antes consultar estes profetas ou as profetisas. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, lamentavelmente, e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus já nos alerta. Estamos sendo enganados? Ora, ninguém vai ser considerado inocente. Nós temos a palavra que nos alerta, que nos abre os olhos para estas condições. Alerta, igreja de Deus, e que ouçamos aquilo que Deus fala e não aquilo que esses falsários falam. Jeremias capítulo 23. Você pode ler este capítulo todo para sua reflexão, mas eu quero deixar aqui o versículo 21, que diz: não mandei estes profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. E querido, eu quero dizer uma coisa para você: ai daquele que diz e disse Deus, e Deus não disse nada. Abra os olhos. Às vezes, no afã de querer ser reconhecido como profeta, estamos levantando o dedinho de profeta e profetizando, estamos profetizando de nós mesmos. Isso é na melhor das hipóteses, estamos profetizando de nós mesmos, quando não temos sido instrumento do nosso adversário para profetizar, o que é lamentável. Então abra os olhos, igreja, e vamos avançar nesta reflexão. O segundo ponto, as variedades de línguas, que é o dom de variedade de línguas. Vamos também conceituar de forma sucinta. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, veja, caso não haja intérprete, a Bíblia também já estabelece um modelo. Nesse caso, são línguas ininteligíveis. E não é de se estranhar agora, conhecendo toda a dinâmica deste dom, que Paulo recomendasse com prioridade o dom de profetizar, aqui quando profetizamos de forma inteligível. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. Ele acrescenta ainda que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas dentro do contexto neotestamentário colocam os dons em ordens distintas, diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Fazem parte dos dons, ou seja, o Espírito Santo pode dotar o indivíduo como quer,
para a edificação da igreja de Cristo. Mas claramente o apóstolo Paulo recomenda que devemos buscar agora o dom de profecia. Qual a finalidade deste dom? Porque precisa ter uma finalidade, né? Então veja, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do indivíduo, agora de forma individual, particular. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o problema não é o falar em línguas, mas é entender que quando eu estou no contexto culto, igreja, ali a edificação ela tende e necessariamente que ela seja coletiva. Então por esta razão a instrução de que esteja calado na igreja e você ore a Deus e você se edifique ali entre você e Deus. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. É uma edificação que ela é pessoal. Elas são para devoção, para que nós procedamos agora em reverência, em oração, em devoção a Deus. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca este indivíduo e renova-o diretamente, né? Porque o que fala em língua estranha, fala em língua desconhecida, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Então, por isso a recomendação que esteja calado no contexto culto, caso não haja uma interpretação. Diga-se de passagem, esta recomendação do apóstolo Paulo, e eu quero ir além, não é uma recomendação do apóstolo dos gentios, é uma recomendação do próprio Deus, porque é o Espírito Santo que inspira o apóstolo Paulo, e a recomendação que é observada por poucos pentecostais. A maioria se embrenham pela emoção e ninguém segura mais o menino e deixa o menino rodar. Então, lamentavelmente, esse comportamento não é muito difícil encontrarmos em muitos ambientes e situações. Agora, será que os dons são atuais? Existe uma linha teológica que diz que não, mas a verdade é que biblicamente entendemos, nós pentecostais, entendemos que sim, os dons são devidamente atuais. É preciso que isso fique claro, que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo daquele período apostólico. Isso é muito importante que esteja na sua mente. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuacionistas ou continuistas e cremos na atualidade dos dons espirituais, nas manifestações do Espírito Santo de Deus. Assim acreditamos e vamos permanecer acreditando até o dia maravilhoso do arrebatamento da igreja. O terceiro ponto, as interpretações ou a interpretação das línguas. Definição desse dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é uma habilidade de interpretar no seu próprio vernáculo, ou seja, na sua língua materna, na língua ou no idioma próprio daquele país, no nosso caso aqui o português brasileiro, aquilo que foi pronunciado em línguas desconhecidas. Na igreja de Corinto havia uma desordem naquele culto e os dons espirituais também estavam sendo usados de forma muito divergente a este modelo que está agora sendo estabelecido pelo apóstolo dos gentios. Por isso o apóstolo Paulo vai advertir aquela igreja dizendo que se alguém fala ou falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou por muito por três e por sua vez. Ou seja, há uma ordem, não é sair falando desenfreadamente, é um após o outro. E Paulo diz, e que haja intérprete. É importante, se no contexto culto há a manifestação das línguas, que haja interpretação, porque no contexto culto temos visitantes, temos pessoas ímpias que estão pela primeira vez naquele ambiente e elas vão julgar como o andamento daquele culto se houver línguas estranhas e não houver uma interpretação. Não vão pensar que estão ali todos loucos?
Então há necessidade de que obedeçamos este modelo estabelecido pelo apóstolo gentios. O Espírito Santo estabelece através da vida de Paulo. Então seja ordenado, fale um ou dois ou quanto mais três e haja intérprete. Precisa de uma interpretação. E se não houver interpretação, Paulo? Espírito Santo, e se não houver interpretação, como a igreja deve se proceder? Ora, o Espírito Santo revela-nos, responde-nos, né, que se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Consigo mesmo e com Deus. Ali você se conecta com o divino e você fale com ele à vontade, mas o culto está acontecendo de forma normal, ordeira, decente, você está sendo edificado e a igreja que por certo está ouvindo a palavra profética liberada na tribuna pela exposição ortodoxa da palavra está sendo edificado de igual forma. Ou seja, Paulo está dizendo, vamos parar com essa bagunça, com essa desordem e vamos colocar os pingos nos is e vamos deixar o culto redondinho, organizado, para que o nome de Deus seja glorificado no meio de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A diferença entre dom de interpretação e de profecia é semelhante, né? Podemos assim dizer. Há uma grande similaridade, né, nesses dons. O dom de interpretação, ele só pode ser agora efetivo se houver uma língua estranha manifesta e ali, havendo então uma interpretação, quando a profecia não depende de língua estranha alguma e há a manifestação espontânea e imediata daquele indivíduo dotado agora deste dom de profecia. Como também eu já disse anteriormente, nós devemos considerar e admitir sim, sem nenhum problema, neste ponto de que a exposição ortodoxa bíblica é, sem sombra de dúvida, o ato principal do culto e é a maior profecia sendo apresentada à igreja. Estevam Ângelo, falando aquilo que é óbvio, diz que não haverá interpretação se não houver alguém falando em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende do outro dom ou de outro dom específico. Então, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que até já admitiram o aspecto cessacionista, nós dizemos não para este conceito. Nosso conceito é bíblico, ortodoxo e cremos na continuidade da ação do Espírito Santo, bem como dos dons espirituais. Não podemos então desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretar essas línguas. Porém, devemos fazer tudo com decência, com ordem, conforme a Bíblia nos instrui, com sabedoria, com decência, com ordem, desde que cumprindo todos os modelos estabelecidos pela palavra de Deus, está liberado. Está liberado. Obedeça os parâmetros bíblicos e vá ser instrumento de Deus na terra, em nome de Jesus. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores dessas gloriosas manifestações desde os céus. Os dons espirituais são justamente isso, essas manifestações gloriosas que nós podemos agora ser responsáveis por elas quando dotados pelo Espírito Santo de Deus. Se você ficou até aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida e lhe agradecer. Muito obrigado. Ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Faça-nos chegar nos confins da terra. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça-nos crescer nesta plataforma do YouTube e que o Espírito Santo possa abundantemente abençoá-lo e aplicar essa palavra de forma mais penetrante aos seus corações. É o que humildemente peço. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.